Bem, nessa terceira aula, vamos resolver os exercícios de número 1, 2, 3 e 4 da página 42. Página 42. E fica para vocês as questões 5, 6 e 7, também da página 42. Qualquer dúvida, então, entre em contato comigo, tá certo? E como é que vocês vão entrar em contato comigo? Você pode mandar as questões por e-mail ou até mesmo pelo meu zap, né? Eu vou dar um zap para vocês, que é exatamente só para que a gente tenha algumas dúvidas ou tente resolver questões, que é o... No final eu passo para vocês. Então vamos lá. A questão de número 1 do livro, ele diz que a hipotenusa BC de um triângulo retângulo, ele não dá desenho, mas ele disse que a hipotenusa BC. Então, ó, ele chamou a hipotenusa de BC. A hipotenusa BC de um triângulo retângulo mede 30 metros. A hipotenusa BC de um triângulo retângulo mede 30 metros. E o ângulo ABC, quando ele colocou o ângulo ABC, quando vocês olharem no livro, ele colocou um chapeuzinho em cima do B. Então ele está dizendo que esse ângulo aqui, esse ângulo B, ele vale 60 graus. E ele pediu para você determinar a medida dos outros catetos. Ele quer saber quanto é que vale X e quanto é que vale Y. Tudo isso eu determinei. Eu só disse que a hipotenusa era BC. Se a hipotenusa oposto ao ângulo de 90 graus. E os outros são catetos. Mas aí é fácil, né? Porque eu sei calcular seno de 60, cosseno de 60 e tangente de 60. Como também naquela tabelinha eu já sei os valores. Então, se eu fosse calcular Y, eu diria o quê? Cateto oposto. Se é cateto oposto, é seno. Então, o seno de 60, vamos fazer todos eles. O seno de 60 é igual ao cateto oposto Y sobre a hipotenusa, 30. O cosseno de 60, é o cateto adjacente X sobre a hipotenusa que é 30. Mas, naquela tabelinha, o que é que você sabe? Você sabe que o seno de 60, não vou estar escrevendo o tempo todo, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então isso aqui você tem que raiz de 3 sobre 2 é igual a Y sobre 30. Só fiz a substituição. E agora, de novo, produto do meio igual a produto dos extremos. O que é que fica? 2Y igual a 30, que multiplica raiz de 3. E o que está multiplicando passa dividindo. Y igual a 30, que multiplica raiz de 3 sobre 2. Que dá isso aqui igual a, simplificando, 30 por 2, 15 raiz de 3. Quanto é cosseno de 60? 1/2. 1/2 é igual a X sobre 30. O que é que você tem? 2 vezes X, razão e proporção, 2 vezes X igual a 30 vezes 1, 30. X igual a 30 sobre 2 e dá X igual a 15. Ok? Certo? Como ele colocou as medidas em centímetros, então é bom frisar que isso aqui é centímetros e isso aqui também é centímetros. Essa é a primeira questão da página 42. Ok? Continuando. Aí você pode ir mais de uma vez. Vamos agora para a questão de número 2. Questão de número 2. A questão de número 2, ele diz que um avião
se aproxima do aeroporto, né, do aeroporto A, em linha reta. Ao atingir o ponto B, o piloto é avisado que deve alterar sua rota para aterrissar em um aeroporto distante 60 km de A. Então ele deu tudo isso aí, né? Ele colocou tudo, ele já deu a figura total para você. Ele disse que isso aqui é 60 graus. Ele disse que isso aqui é 60 graus. Ele disse que essa distância aqui, A até C, é 60 quilômetros. Beleza? Ele disse que esse ângulo aqui é de 60 graus. E ele fez a seguinte pergunta. Qual a distância o avião deverá percorrer para chegar a C? Ele saiu aqui do ponto B. Ele quer saber que distância ele vai percorrer daqui para chegar a C, né? A altura é 60, mas a distância que ele vai percorrer, ele quer saber exatamente qual é essa distância X. Então, pelo conhecimento que você tem, o que é que você tem? Você quer saber a hipotenusa, concorda comigo? Você quer saber a hipotenusa. E você tem quem? Você tem o cateto oposto. Então, se você tem o cateto oposto, você usa quem? Seno. O seno de 60 graus é igual ao cateto oposto, 60, sobre a hipotenusa X. Só que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai ficar 60 sobre X. Fazendo, né? Coloquei aqui raiz de 3 sobre 2. Quando você resolve esse problema aqui, o que é que vai ficar? Vai ficar raiz de 3 vezes x, raiz de 3 vezes x é igual a 2 vezes 60, que é 120. E x vai ser igual a 120 sobre raiz de 3. Mas o que é que acontece? Você aprendeu no nono ano com o mestre Jackson que quando você tem uma raiz como denominador, você tem que racionalizar. Nesse caso aqui é bem simples, porque para a gente racionalizar, vou colocar aqui, ó, eu vou ter que racionalizar. Então, para eu racionalizar, eu vou multiplicar pela própria raiz de 3, o numerador e o denominador. Então isso aqui vai ficar assim, gente, ó. 120 sobre raiz de 3, vezes a raiz de 3, sobre a raiz de 3. Isso se chama racionalizar. Multiplicar o numerador e o denominador pela própria raiz. Por quê? Quando você multiplica uma raiz pela própria raiz, o resultado é o número que está dentro, né? Como se você tivesse raiz de 3 elevado ao quadrado. Então você corta o 2 com o sinal de raiz. Tudo isso a gente já viu. Então isso aqui ficaria como, gente? Ficaria 120 que multiplica raiz de 3 vezes raiz de 3, tudo isso aqui é igual a 3. Todo mundo sabe disso. E agora eu poderia simplificar. 120 dividido por 3, 40. 40 que multiplica raiz de 3. Essa seria a distância que ele iria ter que percorrer. Tá certo, gente? Quilômetros. Se ele quisesse um resultado mais justo, ele diria, considere raiz de 3 igual a tanto. Que não é o caso aqui. Tá certo? Ele não deu o caso. Aqui ele não deu, a gente pode colocar assim. 40 como raiz, que multiplica raiz de 3. Ok? Essa foi a questão de número 2. Ok? A questão de número 3. Me perdi aqui. Perdi meu apagador.
A questão de número 3, a questão de número 3 também da página 42, questão de número 3 da página 42, ele fez uma figurinha, ele disse que aqui tinha um prédio, também muito fácil a questão. Ele disse que aqui tinha um prédio, está aqui o prédio, que esse prédio estava a uma altura de 1,2 metros da rua, e que ele precisa fazer uma rampa para chegar nesse prédio. A rampa para chegar no prédio. E que essa rampa vai fazer com a horizontal um ângulo de 30 graus. Beleza? 30 graus. E mais uma vez, ele pediu para você calcular essa medida aqui, ó. Essa medida aqui, ó. E que medida é essa? Essa medida aqui é a hipotenusa. Se você tem hipotenusa e você tem cateto oposto, o que é que você vai usar? Seno. Aí você, ó, o seno de 30 é igual ao cateto oposto 1,2 sobre a hipotenusa x, eu quero saber. Mas quem é o seno de 30? Lembra da tabelinha? O seno de 30 é 1/2. Isso aqui é igual a x sobre 1,2 sobre x. Usando razão e proporção, produto do meio igual a produto dos extremos, o que é que você tem? 1 vezes x, quando você multiplicar, 1 vezes x, x, igual a 2 vezes 1,2, 2,4. Então a rampa tem 2,4 metros de comprimento. 2,4 metros de comprimento. Ok? Vocês vão sempre dar uma pausazinha, repete, dá uma olhadinha. Então a rampa tem 2,4 metros. Ok, gente? É porque essa questão de número 4, pessoal, eu não vou fazer ela agora não, certo? Porque ela exige mais um pouquinho de tempo. Mas vocês podem tentar a questão de número 5 e a questão de número 6 e a de número 7, e na próxima aula a gente faz essas correções e eu resolvo essas questões para vocês, tá certo? Ótimo para todos, boa aula para vocês, exercitem, tá certo? Exercitem, qualquer dúvida tá aqui, ó, meu zap 98662-1155. Podem questionar quantas vezes vocês quiserem, ok? Bom dia a todos.